Neste vídeo, vamos aprender a fazer esse babadinho, calcular esse modelo de zíper, fazendo essa nécessaire de qualquer tamanho. Começaremos com o molde. Eu escolhi esse prato, porém, você pode escolher outro objeto circular, do tamanho que você preferir. Vamos posicionar em cima de um papel e marcar toda a volta. Então, cortamos, dobramos ao meio e cortamos novamente, ficando apenas com uma parte. Agora, vamos precisar de algumas medidas. A primeira será o nosso zíper. A segunda, o nosso babadinho. Para calcular este modelo de zíper, é muito fácil. Medimos o tamanho do molde na parte em que irá o zíper. No meu caso, tem 20 centímetros e dessa medida tiramos 3 centímetros. Então, sempre que você for fazer esse zíper, é só diminuir da largura total 3 centímetros. Essa já é a medida final do zíper, mas se você tem dificuldade para colocar o cursor e quiser cortar um pouco maior, você coloca o cursor e diminui depois. Agora, vamos calcular o nosso babadinho. Vamos marcar 1,5 cm da parte de cima, de onde ficará o zíper, para baixo. Essa medida também será padrão para qualquer outro tamanho de nécessaire. Para a largura do nosso babadinho, vamos medir essa circunferência abaixo, depois da nossa marcação de 1,5. Anotamos essa medida e vamos multiplicá-la por 2. Ou seja, será o dobro da largura para podermos franzir o babadinho. E agora, a medida que será a largura ou altura do nosso babadinho. Eu escolhi 6 centímetros, mas você pode escolher uma medida maior ou menor. Lembrando aqui que essa faixa será dobrada ao meio e depois que costurarmos, ela perderá ainda quase 1 centímetro, ficando com 2 centímetros no final. Agora, marcaremos os gomos da nossa laranja. Dobramos o molde ao meio e fazemos um pique na ponta de cima e na ponta de baixo. Dobramos a lateral direita para a dobra do meio e marcamos com um pique embaixo. E a mesma coisa na lateral esquerda.
E está pronto o nosso molde. Vamos então separar os nossos materiais. Lembrando que as medidas calculamos anteriormente e eu só repeti agora. E acrescentei os acabamentos e o cursor. Todos os tecidos são tricoline e a manta eu usei a R1, mas pode ser também a R2. Note que o tecido e a manta estão maiores, pelo menos 1 centímetro em toda a volta do molde. Vamos começar a nossa montagem colocando o cursor no zíper. E costuramos o acabamento, lado direito do acabamento com avesso do zíper. Viramos o acabamento para cima. Vamos dobrar uma vez até encostar na costura e uma segunda vez cobrindo o zíper e costurar. Feito isso, cortamos o excesso de tecido e fazemos tudo do outro lado. Zíper pronto, reserve. O próximo será o nosso babadinho. Vamos dobrar o babadinho ao meio, deixando o direito para fora e vincar com ferro. O meu tecido eu tive que emendar, mas você pode sim cortar a faixa por inteiro. As duas pontas faremos um acabamento, colocando direito com direito e fazendo uma costura com pé de máquina. Cortamos a pontinha de dentro em diagonal e viramos novamente para o lado direito. Ficou assim. Agora vamos franzir esse babadinho. Vamos fazer duas costuras, uma na beiradinha e uma próximo a essa primeira. Com um ponto bem largo, eu usei o mais largo que tinha na minha máquina. Deixamos também um bom pedaço de linha, tanto no início quanto no fim, e não faça retrocesso em nenhuma das pontas. Feito isso, vamos separar a linha da parte de trás, que seria a linha da bobina. Eu até cortei as duas linhas de cima para não confundir, e então começamos a franzir o tecido, puxando ele para o meio. Vai ajeitando bem, faça isso devagar para que fique bem distribuído esse franzido. Então, vamos franzir até que ele dê essa medida de baixo do molde até aquela marcação de 1,5, lembra?
Reserve o babado e vamos para a parte frente e costas da nossa nécessaire. Centralizamos o nosso molde, marcamos em toda a volta. Marcamos também todos os piques que fizemos para o gomo da laranja. E nessa parte da frente, vamos marcar também a altura do nosso babado. Marcando ainda os gomos, vamos unir as marcações anteriores, as 3 de baixo com a do meio de cima. Feito isso, vamos levar para a máquina, costurar toda a volta e também os gomos. Na parte de fora, costure um pouquinho para dentro para facilitar no corte depois. Vamos cortar na parte de dentro da marcação, bem próximo à costura. Também fiz isso na parte de trás e já coloquei a minha etiqueta. Então, agora vamos para a parte do babado. Dobramos e marcamos ele ao meio e posicionamos, como demonstrei, também no meio do fundo da peça. Vamos distribuir nas 2 laterais, tudo bem certinho. Vamos segurando com grampinho até aquela marcação de 1,5. Tudo certo, levamos para a máquina e faremos, por enquanto, uma costura de segurança na beiradinha. Vai ficar assim. Vamos agora para a montagem final da nossa peça. Marcamos o meio de todas as partes. Do zíper também.
Para a montagem, posicionamos direito do zíper com direito do tecido principal, alinhado ao meio. Faremos uma costura de segurança. Cuidado para não costurar o nosso babadinho. E vamos costurar direito do forro com avesso do zíper. Costurar pelo lado da manta eu acho mais fácil, mas tanto faz. Agora sim, é uma costura normal com a margem de um pé de máquina. Ficou assim. Abrimos o forro para o lado de cima, vincamos bem e vamos fazer uma costura de pesponto para segurar esse forro bem próximo ao zíper. Essa costura serve para que o nosso zíper não enrosque no forro futuramente. Nossa parte da frente está pronta, então vamos fazer todo o processo do outro lado. Vai ficar assim, parte frente, costas e os dois forros. Para finalizar a montagem, separamos forro com forro e tecido principal com tecido principal. Ajeitamos tudo muito bem e seguramos com grampinho antes de levar à máquina. Vamos costurar em toda a volta e deixar uma abertura do lado do forro. Pela abertura, vamos desvirar a peça. A abertura, eu vou costurar a máquina mesmo. Colocamos o forro para dentro da peça. Também é a hora de passar tudo muito bem com o ferro. E está pronta a nossa peça. Eu coloquei 2 miçangas no cursor, mas é opcional. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem agora
com as medidas finais da nossa peça. Muito obrigada por assistir e até mais!